Olá, gente decente. Eu estava fazendo aqui uma introspecção para ver, porque tem muita gente que fala, né, uma balela aí que as pessoas falam, esse governo é o governo dos pobres, esse é o governo dos ricos, aquele lá dos ricos. E por que que você, sendo pobre, apoia o governo do rico? Por que que você não fica do seu lado, não apoia os pobres? Eles automaticamente, ao afirmar isso, que existe o governo dos pobres, eles estão acusando, determinando que existe um governo que produz os pobres, que é o governo dos pobres, um governo que determina, através do seu modo de governar, uma classe de pobres, né? de eternos pobres, que são aqueles dependentes desse governo. Pois se diz que é o governo dos pobres, automaticamente está dizendo que é contra os ricos. Porque se está separando, está falando que é só apenas dos pobres, está separando. Então não é um governo que cuida do país, que assim estará dando oportunidade para todo mundo. Né? Está separando e está determinando que é um governo que é contra os ricos, que é contra quem produz, que é contra as empresas, que é contra os empresários e a produção. Por quê? Porque os ricos são quem produz, os ricos são quem constrói as riquezas, quem constrói um país, quem sustenta um governo, quem sustenta todas as outras pessoas. E os trabalhadores? Não são eles quem trabalha, quem produz? Não. Eles fazem um contrato ali, pelas suas horas, pelo seu tempo, com o empresário, e ele está vendendo, ganhando salário em troca das suas horas. Ele está produzindo, mas ele não produziria sozinho. Ele não tem o ideal, ele não idealizou um projeto para colocar em prática. Ele não tem o capital para arriscar e colocar em prática, investir, empreender. Ele não tem a experiência administrativa, né, a experiência para administrar uma empresa. Ele não tem o crédito na praça para pegar emprestado no banco e colocar em prática um negócio. Então, ele é apenas o trabalhador. Ele pode fazer isso? Pode. Num país livre, ele está livre para se tornar também um empresário, um empreendedor e aprender cada dia mais, se for esse o interesse dele. Agora, se o interesse dele for apenas permanecer como dependente do governo, como protegido, como escravo do governo, ele vai viver eternamente como escravo do governo, porque é assim. Assim como um pai, que é quem é o provedor das despesas, que é quem sustenta, né, os dependentes, os filhos menores de 18 anos, assim também um governo que é um governo comunista, um governo controlador, que diz que é o governo dos pobres, ele faz da mesma forma. O governo liberal, ele vai querer que quando aquele filho é como um pai, né? O governo liberal, que quando aquele seu filho completar 18 anos, aquele pai vai dizer, vá pescar sozinho, vá trabalhar sozinho, vá produzir para você mesmo, e aí você me dá só um pouco para a sustentação aqui de casa, mas você vai trabalhar, é hora de você cuidar da sua vida e produzir para você mesmo. E vai até ensinar, né, o filho a trabalhar. Mas o governo socialista, comunista, centralizador, controlador, que quer comandar tudo, ele é como aquele pai que o filho, ao completar 18 anos, ele vai implorar para o filho continuar e fazer de tudo, estimular para que o filho continue trabalhando junto do pai ali, todo mundo junto, colocando no celeiro só e dando apenas as migalhas, dando apenas um pequeno salário ali, um Bolsa Família, alguma coisa, para ele se manter ali junto do patrão, do pai, porque assim ele vai estar produzindo alguma coisa, algum benefício para o pai, vai estar perto, vai servir de apoio sempre que o pai precisar. E assim ele não ganha sua independência nunca. Então não tem que existir o governo dos ricos, o governo dos pobres, é o governo do país. E aí os ricos vão empreender, porque quem empreende, quem trabalha, quem produz são os ricos, e automaticamente eles vão dar os empregos e vai gerar uma produção e todo mundo vai se beneficiar. Então não existe a coisa de um ser contra o outro, mas existe uma interdependência
onde um depende do outro. O trabalhador depende de uma empresa estabelecida e o empresário que tem uma empresa estabelecida depende da mão de obra. E é isso, é através da oferta e da demanda que ele vai aumentar ou diminuir o salário daquele funcionário, que ele vai aumentar ou diminuir o preço da produção que ele está vendendo, que ele está produzindo ali. É assim, é através da liberdade que o país vai andar melhor e não através de uma lei, debaixo de uma lei determinada por um governo, por uma única pessoa, que vai fazer o país andar, mas é todas as pessoas construindo para si, com liberdade, que automaticamente vai construir um país melhor para todos. Então, essas pessoas que dizem, mas você não é pobre, a gente, pobreza, se a gente pudesse, a gente não seria pobre, mas a gente aceita a vida, né, como ela está, por enquanto, mas a gente aceita com a liberdade de que ela pode mudar, de que a gente pode fazer alguma coisa. A gente quer a liberdade, né, para sempre que a gente puder, a gente fazer alguma coisa para se deslocar, para sair do lugar, para produzir alguma coisa. A gente quer isso. E aí, eu não sou contra a pobreza, eu sou contra uma pobreza artificial, uma pobreza controlada por uma lei, por um governo que determina, que demarca e que obriga aquelas pessoas a viver naquela prisão, né? Uma pobreza onde as pessoas são escravas de uma lei, de um regime, de algo que mantém elas sempre ali na pobreza, eu sou contra, porque ali elas são presas na pobreza. Eu quero ser pobre, mas eu quero viver livre e eu quero a porta aberta para, dependendo da meritocracia, das minhas condições, das oportunidades que eu vou encontrar pelo caminho, eu posso transformar um potencial que sobrevier, que tenha dentro de mim, que eu possa desenvolver, né? Se eu tiver um desempenho melhor amanhã, se eu puder sobressair da situação que eu estou, eu quero essa liberdade sempre ao meu alcance. E aí eu quero um governo liberal, eu quero leis que permitam essa liberdade. Por isso que eu não quero um governo centralizador, controlador, um governo que é paizão de todo mundo, mas é no sentido de manter a população ali no seu controle.